muito bem-vindos a mais um episódio do Estúdio 016. O Estúdio 016 sempre traz aquele convidado ou convidada maravilhoso que tem uma história de vida e o episódio de hoje tá demais. Mas antes de eu iniciar aqui o nosso episódio, eu vou começar falando dos nossos apoiadores, daquelas pessoas que anunciam aqui com a gente no Estúdio 016. Hoje eu tenho uma grande novidade, que é a Mara Variedades. A Mara Variedades, que está ali nos Campos Elíseos, na rua Luiz Barreto, número 1413. Gente, lá você vai encontrar diversas coisas aqui. Eu vou ler para vocês, tudo em um só lugar. Papelaria criativa, presentes especiais, eletrônicos, itens de beleza que vão te surpreender. É isso mesmo, eu vou deixar o @ aqui para você já seguir nas redes sociais. Amara Variedades e também o telefone de contato, porque entrega em Ribeirão Preto. Então agora você tem mais um motivo para presentear na Amara Variedades. E tem mais uma aqui, patrocinadora, que essa em especial tem o meu coração, que é a Paty Revendedora. A Paty Revendedora que vende tudo, gente. Eudora, Natura, O Boticário, suplementos, tudo você encontra lá com aquela condição de pagamento especial. E eu já garanti aqui, o meu presente aqui para essa semana de Natal. Então, tá aqui, presente do Boticário. E, lógico, você também pode garantir o seu. Ela também entrega em Ribeirão e tem todo aquele atendimento especializado para o que você precisa. Precisou de O Boticário, Natura ou Eudora, em Ribeirão Preto é com a Paty Revendedora. Agora sim, eu vou iniciar esse episódio e eu vou dar aqui um spoiler para vocês, porque eu tenho tudo anotadinho aqui. A minha entrevistada de hoje, ela tem apenas 15 anos de muita blogueiragem. Isso mesmo, ela é blogueira raiz. Ela gosta do que ela faz. Ela faz por amor e muito bem feito. Entrevistou já diversas celebridades e também faz coluna social, ou seja, está antenada em tudo que acontece em Ribeirão Preto. Fora a história de vida dela, que vocês vão se surpreender. Eu tô falando aqui hoje com a Vicky News. Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui, prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. A gente que tá super, eu tô muito feliz em receber você aqui. E lendo sobre a sua história de vida e conhecendo aqui, eu quero saber muito aqui sobre o seu legado da sua família. Eu falo, porque Vicky, eu achava que era Victoria, né? Todo mundo pensa, né? Todo mundo pensa. E é Virgínia. É Virgínia. Esse Vicky, inclusive, veio de uma outra Virgínia que eu conheci na adolescência, que o apelido dela era Vicky também. Então, ficou Vicky da sala 3 e Vicky da sala 6. Então, desde os 16 anos, eu sou chamada por Vicky. Então, quando eu me apresento, eu falo Virgínia, mas alguns chamam de Virgínia, mas a maioria chama de Vicky, então ficou Vicky. Mas é Virgínia. Virgínia. E tem uma Virgínia muito famosa aqui em Ribeirão Preto. Eu acho que todo mundo conhece. Quem deu o nome ao bairro, né? Quem deu o nome ao bairro. Conta essa história pra gente. O meu nome é em homenagem à minha avó, Virgínia, que também nomeou um dos primeiros bairros da cidade, que é a Vila Virgínia, que foi fundada pelo meu avô, Álvaro de Lima, que arrematou em praça pública os lotes, né? E quis fazer ali uma vila e deu a esse início de bairro, né, o nome da sua esposa, Virgínia. Nossa, então tem toda uma história. Eu estava comentando aqui nos bastidores, inclusive, que eu havia visto um post, né? Onde a Vicky, ela estava em um evento
onde aparecia, era o nome de um familiar seu, de um tio Meu também, tio, né? tio Osmani, é a praça da rotatória da Fiuza com a Independência, Praça Osmani Emboaba. Osmani Emboaba é meu tio, que era casado com a tia Célia, filho da Virgínia, ele fundador do Hospital Santa Teresa e também historiador na cidade. Tem até um livro da história de Ribeirão, Osmani Emboaba, meu tio. Vicky, você é uma Ribeirão Pretana Sou da gema. raiz. É Raiz verdade. com uma família que fez parte da história, que deixou um legado imenso aqui pra gente. É um orgulho, né? É um orgulho e eu fico assim com essa herança de reproduzir a história, porque só sobrou eu, da minha família, do meu pai, todos já faleceram, mas meu pai sempre gostou muito de manter essa história viva e eu acho importante eu manter essa história viva também, eu gostaria de registrá-la de alguma maneira, porque a história vai se perdendo com o tempo, né? E eu acho importante que a gente tenha memória. Sem memória é sem história. Então eu sempre gosto de perpetuar. Aí você... Apesar de nem ter conhecido a minha avó, quando eu nasci ela já havia falecido. O meu avô eu conheci, ele foi também meu padrinho. Ele faleceu quando eu tinha 5 anos, mas assim, eu lembro dele e eu faço questão de perpetuar essa história. Meu pai, também Álvaro Barros de Lima, que foi médico na cidade, ele também gostava muito de perpetuar isso, então em homenagem a eles eu gosto de perpetuar essa história. É muito linda a sua história, assim. O pouco aqui que você já contou, dá um livro. Ah, eu gostaria mesmo de fazer um livro. Fica a dica, se alguém puder me ajudar. Com certeza. Né? Daria um livro lindo. Ou um capítulo do livro sobre Ribeirão Preto. Justamente, né? É um capítulo lindo também. Porque é uma riqueza e realmente isso não pode se perder, Vicky. Não pode. A gente não valoriza muito, né, o legado, e eu acho isso bem importante. É muito importante, é verdade. Vicky, eu quero saber agora, assim, quando foi que começou, quando você começou, assim, a ser blogueira? Quando você falou, não, eu vou abrir um blog, eu gosto disso, enfim, conta aqui pra gente. Bom, desde criança eu gostava muito de TV e revista. Eu reproduzia certas coisas da TV num caderno como se fosse um blog. Sempre gostei muito de revista, então eu acho que eu sonhava em ser a editora da minha própria revista. E através do blog eu tive essa oportunidade. Antes disso, eu estudei comunicação, sempre trabalhei em agências de publicidade no setor de RTV, de comerciais, de redação e também muitos audiovisuais, roteiro de áudio e vídeo. Então, comunicação sempre foi a minha praia e eu estudei comunicação, me formei em comunicação, só que o blog veio mais à frente, quando estava aquela era das blogueiras, né? Tássia Neves, Tássia Naves, enfim. Eu tive essa vontade, fiz um curso de produção de moda, uma blogueira muito famosa, eu sempre vou falar dela, Carola, vai me desculpar, mas eu sempre falo dela, porque ela me ajudou e ela iniciou isso em mim. Ela já era blogueira e ela me ajudou a transformar esse sonho em realidade. Então, eu peguei todos os meus arquivos e transformei, já no primeira noite, passei um final de semana, fiz 12 posts das editorias que eu tinha já, sobre moda, beleza, gastronomia, e formei o blog. E aí você começa a ir em eventos, as assessorias começam a te conhecer, e aí você passa a receber material e seleciona o que é importante para você ou não. Eu sempre fui para esse lado. Esse blog vai fazer 15 anos em 2026, e eu mantenho ele. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Todas as blogueiras que tinham em Ribeirão passaram a ter só Instagram, pouquíssimas que eu conheço ainda mantêm um blog ou portal, que seja, mas eu mantenho, porque ali eu tenho o domínio dele, o Instagram pode sair do ar, ou pode não sair, o blog é meu, o portal é meu, então ali é um acervo, né, de anos, então ali eu posso dissertar mais, um texto maior, mais fotos, então eu continuo com o blog, com o portal, mas o Instagram tomou conta também, né, do dia a dia, e de lá para cá, várias outras coisas também eu fui fazendo ao longo desse tempo todo, desse período. A gente acaba se adaptando às modernidades. Cada hora chega uma novidade, mas o blog sempre vai ser o blog, né, Vicky? Eu acho importante. Se não fosse importante, eu não receberia tanto material para divulgar. Eu faço uma seleção do que eu acho interessante, mas eu acho que ele não deixa de ser importante, porque eu recebo muito material que tem interesse, né, nessa clipagem. É um portal, é um veículo de comunicação. Uma mídia. Acompanhando a sua carreira, porque eu já acompanho a Vicky há bastante tempo. Tem bastante tempo. E você tinha um quadro na TV.
Eu comecei, tinha o Metamorfose na TV, Aham. que surgiu lá do Clube da Borboleta, e era um quadro que eu apresentava junto com a Fabíola Medeiros, era semanal. Ela falava sobre um assunto e eu sempre separava algumas pautas, e era um programa semanal. De lá para cá eu participei do Alto Astral, já com agenda cultural e de eventos da cidade, e esse quadro continuou no Tá Com Tudo. E hoje continua nas minhas redes sociais. Semanalmente eu divulgo os eventos culturais, a agenda cultural e de eventos da cidade. Nossa, que legal. Então, quem quiser acompanhar a agenda cultural pode já te seguir nas redes sociais. Exatamente. Que lá vai estar tudo semanalmente. Você falou que recebe muito material, faz uma seleção do que vai ser postado. É uma demanda grande de trabalho, né? Uma demanda grande. É uma demanda grande. Você tem um filtro, assim, que você passa de coisas que, Sim. né, Sim. que serão... Eu acho que é de interesse do meu público, Sim. porque tem coisa que é comercial, e aí é diferente. Aham. Então, quando você pode optar, é diferente. Você tem o domínio, tem coisas que eu faço esse filtro mesmo, do que eu vou divulgar ou não. E os eventos, lógico que não são todos, e até eles nem chegam até mim. Sou eu que pesquiso o que vai ter no final de semana, e toda quinta ou sexta-feira eu divulgo o que eu sei que meu público vai mais. Porque, óbvio, tem muitos eventos, inclusive a cultura na nossa cidade é uma coisa que a gente tem que ressaltar, parabenizar a Secretaria da Cultura, que realmente a cultura na nossa cidade depois da pandemia está efervescente. E eu gosto muito, né? Além de divulgar, eu gosto de participar. É uma delícia. Tá tendo muitas coisas aqui em Ribeirão Preto. Muito, tá vindo tudo com pra cá. acesso, né? Isso. E eu falo quando a acessibilidade é muito bem organizados, não é, Vicky? Uhum. Com acessibilidade a todos. Eu falo, inclusive porque eu tenho um filho neurotípico e eu vejo que também para deficientes visuais. Então, tá Sim. tendo esse trabalho de inclusão. Sim. E isso eu venho percebendo que Ribeirão Preto tá muito legal. É verdade. Muitos eventos com essa acessibilidade a todos. Isso é muito bom, né? Exatamente. Vicky, vamos falar um pouquinho de moda, porque eu sei que você é super antenada. É que eu gosto, né? Tudo que eu divulgo ali é porque eu gosto. São os assuntos que eu gosto. Cultura, moda, gastronomia. E são vários, né? Assuntos que a gente acaba... São variedades. Eu não falo sobre notícias, sobre coisa ruim, porque coisa ruim é só você ligar o jornal que você vai ter. Vai encontrar. Então, é tudo assim... Principalmente cultura, entretenimento. A moda eu tenho muito, assim... comecei a fazer a cobertura da São Paulo Fashion Week, que eu adorava assistir. De lá para cá, eu comecei em 2015. E, assim, esse acesso é muito difícil, não é fácil. E eu gosto de mostrar os bastidores, porque os desfiles é só você colocar na internet que você vai ver. Então, eu gosto muito de mostrar como se chega até eles, como que funciona os bastidores, esse caminho. Eu gosto de deixar o meu seguidor como se estivesse lá dentro, como se estivesse me acompanhando, entendeu? O foco, eu sempre gosto de falar isso, o foco das minhas publicações não sou eu, é o evento que eu quero mostrar. Isso é também um diferencial. Porque de lá para cá, a gente via muitas, principalmente nesse início, né, do início que eu ia cobrir em 2015, a gente via muito o ego de quem está indo lá para se mostrar, para falar que está lá, o look do dia, isso e aquilo. Mas, assim, o meu foco sempre foi mais jornalístico. De querer estar presente e passar para você que está assistindo coisas que você não vê em outros veículos. Isso foi meu foco. Ô, Vicky, o que seria a fila A? A fila Paulo muito disputada. Fashion Week. Mas de lá para cá, eu digo de 2015 para cá, a fila A mudou muito, né? Sério? Mudou muito, assim. No início, você ia nesses eventos, você via muitas celebridades, você via muitos lounges, muitos patrocinadores. Hoje a coisa tá muito assim, tá bem underground, é bem direcionado para um público de moda mesmo, você só vai ver jornalistas de moda. E hoje a fila A, você não vê celebridade, praticamente, quase não. Muito menos, sabe? Assim, mais jornalismo de moda mesmo. Tá muito mudada a São Paulo Fashion Week, mas eu continuo gostando de ir porque eu acho... É um respiro, assim, é muito interessante. Vicky, eu nunca fui, mas eu acredito que deve ser aquela energia, aquela coisa assim de arrepiar, você tem que ter pique, viu? Porque assim, tem que ter pique. Cada edição é num local, então assim...
Por isso que eu gosto de mostrar esse percurso, assim, os perrengues também, de chegar até lá, não é tão fácil. Mas eu gosto muito, e são muito criativos, inclusive as marcas estão muito diversificadas, muito. E nesses 10 anos que eu acompanho, muita coisa mudou. Mas eu gosto de quase todos os anos. Esse ano eu ainda tive a oportunidade de ir, está bem mudado, mas eu ainda acho que vale a pena. Isso aí. Então, pra trazer para cá também, né? Fica a dica. Quem quiser acompanhar tudo isso, tá lá registrado também, são duas edições anuais, né? E eu sempre deixo nos destaques. Eu faço os stories. E se você for ver, tem muitos destaques. Então, tem sempre os destaques. Tem o destaque São Paulo Fashion Week, de várias edições. Isso é então, já fica o convite para me seguir no Instagram. É isso mesmo. @Vicknews. E ainda tá tudo organizado para que você quer ver. É uma coisa que demanda tempo, né? Demanda tempo e muita energia. Mas você faz com muito amor, né? Eu gosto Vê bastante. que é uma coisa que você te deixa satisfeita, que te deixa feliz. Bastante. Né? Gosto. Vicky, você é bailarina formada pelo MEC. Né? Sim. Tem formação pelo MEC e dança até hoje? Danço até hoje e me arrependo do período que eu fiquei sem dançar. Porque eu me formei, eu fiz balé dos 7 aos 19 anos, me formei pelo MEC, que a Rose Ballet School veio para cá, eu iniciei meus estudos com a Regina, quem conhece a tia Regina, que foi professora de muitas professoras daqui, Regina Célia Panhano de Menezes, comecei com ela. Fui até os 14, 15 anos, aí surgiu a Rose Ballet School na cidade, onde também muita gente participou, e ela trouxe essa oportunidade de você ter uma formação pelo MEC mesmo. A gente tinha aulas de música, de anatomia, de teoria. Então, a minha adolescência, essa idade aí que sua filha está, que você estava falando, eu, assim, praticamente morava, eu negligenciei um pouco os estudos do colegial, para me dedicar a tudo que o balé me oferecia. Fiz todas as modalidades, eu realmente amava. Eu até dei uma interrompida, eram 3 anos, né? Técnicos. Eu interrompi para não repetir o segundo colegial, porque foi aí, eu era até meio CDF, mas o balé me buscava muita energia. Então, eu acabei parando um ano do técnico para passar no segundo colegial, terceiro colegial, aí eu voltei para o técnico, me formei. Quando eu me formei em dança, eu já estava na faculdade de comunicação. E aí muita gente se forma na dança e sai, tem uma evasão. E eu já estava na faculdade de comunicação, então foi um momento difícil de decisão, né, do que fazer, porque não dá para fazer as duas coisas. Não dá para você ser duas coisas ao mesmo tempo e bem, né? Então, aconteceu de eu ficar só na comunicação. E fiquei só na comunicação por muito tempo. Até que um dia um professor surgiu, numa academia que eu fazia. Não fiquei totalmente parada, mas a dança... foi uma coisa assim que até doía o coração, sabe? Quando aquela coisa que você abandonou, tipo, terminou e abandonou. Mas aí, 10 anos depois, mais de 10 anos depois, eu tive a oportunidade de voltar. Um professor que dava aulas para quem nunca fez balé, mais velhos, né? Uma turma mais velha que nunca fez balé, ou que fez e queria voltar. E eu entrei nessa turma e já faz uns 12 anos que eu tô de volta e me arrependo de ter parado, de ter dado essa lacuna. Mas, assim, é o que me dá muito prazer. E eu gosto de incentivar as pessoas a voltarem. E eu acho que através do meu trabalho de divulgação, eu incentivo as pessoas a voltarem. Ou a dança, ou a tudo que deixaram de lado numa certa idade, né? Ou a dança, o esporte, a música, o artesanato. Você tem que ter alguma coisa que te dê prazer. Hoje a dança não é terapia, como dizem, mas é terapêutico. Então, é o meu respiro, é onde eu sou feliz, é na dança. E me apresento ainda. Que Acabei delícia. de me apresentar. Isso é muito bom, né? Eu gosto muito. É muito bom. E o balé é muito lindo. A gente vê postagens suas também, você compartilha, né? Esses momentos. Eu divulgo. Você faz ali todo e dá vontade de ir dançar, viu? Então, na verdade, eu não faço mais o clássico. O clássico, às vezes, eu faço aulas para manter. Eu faço um jazz lírico, mas eu sempre gosto de buscar atividades diferentes. Tem atividades esportivas diferentes, eu sou em busca disso, porque a aquariana não gosta muito de rotina, né? Então, eu gosto de buscar sempre coisas diferentes e quero muito me aperfeiçoar mais, porque, assim, aí vai até um outro, né, parte da vida, assim, a vida, né, leva a gente para caminhos que, de repente, a gente percebe que a hora é agora de fazer, de se aperfeiçoar. Então, eu quero... Tá mais ativa ainda no próximo ano, me aguardem, que eu quero fazer muito mais coisa. 2026 promete, hein? Ai, tomara. Promete com muitas coisas, não é? Sim, porque 2025 foi um ano pesado, né? Se a gente for falar disso, eu tive muitas perdas, eu vi muitos amigos morrerem, isso deixou...
Então, assim, a gente vê que a gente não sabe o que vai ser, né? Então, não quero nem me emocionar. Mas, assim, a gente tem que viver. Porque aquilo que dá prazer pra gente, a gente tem que fazer e é agora. É Não tem que agora o deixar pra momento. depois. E é muito bom a gente ter você para poder transmitir isso e influenciar nessa questão, sabe? Pessoas assim, dentro das redes sociais, elas fazem falta, sabia, Vicky? Pessoas É o positivas, que mais está que, faltando. não é? Eu acho que a gente tem que pensar na responsabilidade que a gente tem como comunicador, né? Sim, Então, essa é uma delas, assim, passar sempre coisas positivas, enaltecer o outro, ser construtivo e não destrutivo, porque tem muita coisa destrutiva, né? Então, acho que você tem que, no que você puder, a nossa responsabilidade social também é muito importante de falar. Então, assim, é um dos pontos que eu acho também bem importante de deixar bem ressaltado. é verdade, Vicky. Vicky, e agora eu quero entrar num momento celebridades. Eu gosto. Você gosta? Eu sou bem chat. Eu sou bem chat. Eu vi um vídeo seu, inclusive eu vou colocar aqui um trechinho, onde você entrevista, assim, várias celebridades, muitas celebridades. Como é para você estar ali no meio das celebridades, fazendo as perguntas, enfim. Conta aí pra gente, compartilha aí algum momento ou de, ai meu Deus, ou, sabe? Sempre tem um ai meu Deus. Assim, Uhum. eu sou muito tiete, mas assim, dá aquele nervosismo, mas eu tenho o imediatismo, né? Você sabe como é isso. Assim, a hora é agora de pegar, então vamos, tem que ter coragem. Várias são nesse afã, né, de eu ter algum show e eu conseguir, e outras vêm até mim. Eu nem faço tanta entrevista em si. Eu gosto sempre, assim, eu tenho muitas selfies, eu gosto de fazer selfie com quem eu gosto e admiro. Então, assim, eu gosto muito de assistir, gosto de prestigiar. E quando, assim, eu gosto, assim, é uma das coisas que me dá muito prazer, é poder compartilhar também com os seguidores momentos com artistas que eu gosto, que eu admiro. Gosto muito, teve vários, assim, que eu admiro muito. Agora, uma que dá para falar alguma história, uma que eu sempre admirei muito, que a primeira vez que eu a vi foi no começo também, lá em 2015, Constança Pascolato. Uhum. Então, assim, e ela, assim, é uma graça. Eu já consegui ficar na fila A ao lado de Constança Pascolato. Então, para mim, assim, é uma satisfação. Dá aquele frio na barriga, sabe aquela motivação? Eu gosto bastante, tá aí uma coisa que eu gosto. Eu sou bem tiete. E em Ribeirão Preto vem Tá muitas... vindo bastante. A gente está tendo bastante oportunidade de presenciar espetáculos muito especiais. Shows de música, espetáculos de teatro. Então, tem muita coisa boa. eu vi você, um trechinho ali, Vera Fischer. Ai, pois é. Agora mais alguns aqui que eu esqueci o nome, me deu branco, mas muitos artistas aí, assim, de peso, que vieram para Ribeirão Preto e você já foi lá coletar material para poder transmitir e passar para o pessoal, né? Isso, eu gosto bastante. É uma oportunidade boa. Poucas foram as vezes que eu me frustrei. Às vezes a gente se decepciona um pouco, né? Com o artista. Às vezes a gente acha que é bem simpático. Poucas vezes não foram, mas a maioria das vezes eu gosto bastante. A gente às vezes se decepciona mesmo. Né? Verdade. Nem tudo. Esse eu conto nos bastidores. Nos bastidores vocês assistem tudo. Mas tem uns que são uma simpatia, eu gosto bastante. Fazer toda a parte de imprensa ali, de eventos, enfim. O pessoal, você mostra tudo isso, o pessoal não tem ideia às vezes tem que correr. Ah, com certeza. Às vezes tem que pegar fila e dá trabalho, assim, mas é muito satisfatório, né? É verdade. É muito satisfatório, muito legal. Eu gostaria de saber, dentro do blog, do Vicky News, né? Tá até aqui a minha pergunta. É sobre o selinho ali de... essa matéria... eu vou pegar aqui, vou ler aqui. Todo mundo hoje tem um celular. E pode postar tudo sobre um evento. O que diferencia um post comum de um conteúdo com selo Vicky News? Essa é a minha pergunta. Eu estava tentando gravar ela aqui na cabeça, mas eu tive que ler. Porque ela é bem assim. Porque todo mundo hoje em dia faz, e às vezes sai de qualquer jeito. Eu acho que a credibilidade, né? O meu diferencial é muito o testemunhal. A verificação mesmo. A validação social. Então, assim, se eu frequento
salões de beleza, academias. Eu só vou te indicar aquilo que eu realmente experimentei, que eu gostei, né? Eu nunca vou... E não é o comercial. Eu tenho que provar para ter um aval meu. Então, isso você pode ter certeza. E eu faço de uma maneira muito natural, assim, muito espontânea. Eu acho que seria a espontaneidade e o aval mesmo, a validação social que eu dou para aquilo que eu divulgo. Eu acho que isso é importante. Ô, Vicky, falando nisso, você tem diversas parcerias e parcerias duradouras. Qual é o segredo para você preservar ali as suas parceiras, para elas estarem ali sempre com você? Qual é o segredo? Eu acho que é autenticidade, verdade, respeito a elas. Eu não gosto de muito, por exemplo, se eu faço sobre um determinado restaurante que tem um determinado padrão, eu não vou fazer de 2, 3. Porque senão a minha imagem, eu acho que a minha imagem é tudo. Então eu não vou falar para você para ir. Dar um exemplo, não vou falar para você ir nessa churrascaria e ir na outra. Aí o meu público vai ficar confuso. Agora, eu posso falar para ir numa churrascaria e numa pizzaria. Então, assim, eu acho assim, você realmente selecionar aquilo que tem a sua cara e a verdade, é ser verdadeira, ter respeito tanto pelo meu parceiro quanto para quem está ouvindo. Então, para não deixar isso confuso. Nossa, mas ela está falando desse, está falando do outro, eu acho isso muito, assim, isso eu faço questão de manter uma exclusividade por um período de tempo que seja razoável, para não deixar meu ouvinte, meu seguidor, confuso. Ah, mas ela estava falando desse, agora está falando do outro. E assim, muito respeito. Tem coisas que eu desaprovo, até que certas influenciadoras fazem, então eu desaprovo, eu não faria de maneira alguma. Imagem é tudo. Acho que o parceiro, o cliente que vem procurar a gente, tem que ter essa visão do que já faz, do que já fez, do que divulga, se aquilo que eu divulgo tem a ver com a sua empresa. Eu acho que tem todo um conjunto aí, mas a palavra-chave é autenticidade e respeito. Eu tenho certeza disso, e a ética, né? Com que certeza. Você mantém, e é isso que traz essa credibilidade com você e a marca, enfim. Tem muitas coisas assim que dão dinheiro, mas é que eu jamais faria. Vou tocar num assunto que vai gerar polêmica, mas assim, eu jamais divulgaria jogos. Então, assim, eu não acredito numa empresa que contrata uma influenciadora que divulga jogos e divulga outra coisa, na minha concepção. Então, assim, essa é uma coisa muito pessoal, mas eu acho que a empresa, quando divulga, quando escolhe uma influenciadora para divulgar, tem que ver todo o histórico do que ela já fez, do que ela tem feito, para ver se condiz com a sua realidade, com o seu modelo, com a sua ética mesmo. Isso, para mim, é muito importante. E a gente se preocupa, ter essa preocupação com quem segue a gente, né? Exatamente. Esse cuidado, carinho, né? É uma responsabilidade muito grande que não está sendo tão levada em conta. Às vezes, a pessoa só quer números. Eu tenho tantos parceiros. Eu não tenho muitos parceiros. Eu tenho poucos e fiéis. E os meus parceiros são aqueles que eu acredito mesmo. Se eu estou recomendando uma academia, é porque realmente eu conheço toda a estrutura dessa academia familiar. Você pode confiar. Então, assim, não é porque eu quero uma parceria que eu vou atrás de você para buscar uma parceria. Eu quero isso aqui de graça, eu vou te divulgar porque eu estou precisando agora. Isso, assim, eu acho absurdo. Então, assim, para mim, para ter o selo, novamente, eu vou repetir, autenticidade, respeito e credibilidade. É o meu aval. Se eu estou divulgando é porque eu realmente provei e aprovei. É isso aí. E agora eu quero saber o que a Vicky Santana ainda não fez, mas quer fazer na área da comunicação, ou seja, em qualquer área da vida. O que você ainda não fez, mas você falou, cara, eu morro de vontade de fazer isso, quero criar tal coisa. Que nem meu sonho, que não era um sonho, mas acabou se tornando, eu fiz um curso de podcast para desenvolver... Oratória. A oratória, para entrevistas, para eu sou muito amarrada, né, na pauta ainda. Não, é muito boa. Só que eu queria desenvolver isso, desse bate-papo e tudo mais. Então, acabou se tornando uma vontade de ter o meu estúdio de podcast. Bom.
de ter o meu próprio podcast, Que mas legal. principalmente de fazer produções. Uhum. Talvez uma hora o pessoal vai falar, nossa, é o estúdio, mas vai estar rolando um outro podcast aqui, que já rolam outros podcasts aqui que a gente produz. Parabéns. Então, eu me apaixonei. Isso é muito bom. E comecei com a cara e com a coragem. Estamos num processo de criação, né, e tudo mais. Eu tô recebendo pessoas incríveis aqui. E esse era meu sonho. Qual é o sonho da Vicky? Olha, eu vou falar de de duas áreas distintas. Eu acho assim, fazer alguma coisa que seja realmente importante na área social, para fazer o bem, assim, que a minha influência exerça um papel que leve de alguma maneira, eu não sei ainda qual, mas que eu possa ser portadora, que a minha voz, depois desses anos todos, se eu adquirir alguma credibilidade, que essa minha credibilidade seja usada para alguma coisa social que venha beneficiar quem precisa. E um sonho pessoal que eu tenho vai ficar como uma dica e um convite para quem quiser. Um sonho é ter um programa, porque eu gosto muito da comunicação. Eu acho que está na veia e isso é realmente um sonho. Um programa semanal, pode até ser um podcast, quem sabe. Eu gosto muito do veículo TV, hoje em dia não precisa ser TV, enfim. Mas eu quero profissionalizar um dom que eu acho que eu tenho, que é o da comunicação. Eu quero ser, assim, respeitada, conhecida como isso, que tudo isso que você falou para mim, você está me falando, para mim é uma surpresa. Eu não sei o quanto eu atinjo as pessoas. Mas a minha vontade realmente é de ser reconhecida e fazer disso realmente uma profissão. Que até hoje não é tão assim. Eu tenho outras fontes, mas assim, eu quero fazer disso, eu quero ser reconhecida e valorizada pelo aquilo que eu gosto de fazer, que é a comunicação. E faz muito bem feito. O seu trabalho, Vicky, ele é impecável. Eu tô te falando isso porque você me mandou todo o material, mas antes eu já te acompanhava. E aí, lógico que tendo que fazer esse bate-papo aqui, eu fui me aprofundando e entrando mais, né? E eu falei, gente, olha isso, é muito bem feito, é muito bem organizado. E tudo isso você produz ali sozinha, a produção de tudo. Sozinha, tudo sempre sozinha. E uma coisa importante, assim, que eu acho, né, é você sempre estudar. Hoje, assim, como você falou, um celular na mão, um rostinho bonito, acha que faz milagre. Só que, assim, eu acho muito importante você estudar para aquilo que você se propõe a fazer. Uhum. Então, assim, se você vai falar sobre esse copo, você estude sobre esse copo. Se você vai fazer um post, procure escrever corretamente, falar corretamente. Às vezes a gente vê posts assim, vou dar um exemplo, tem um post de uma inauguração, a pessoa escreve inauguração com L, e assim, não pode, gente. Tudo bem, a gente erra, todo mundo erra. Vocês agora vão procurar meus erros. A gente erra, mas assim, volta lá, vê se está certo. Se não sabe, a gente não sabe escrever tudo. Volta lá e vê, pesquisa, na inauguração é com U. Então, assim, senão fica banalizado, sabe? Assim, a gente tem que valorizar o estudo, né? A formação. Eu acho que ninguém mais está preocupado em se formar, em estudar, e eu acho, assim, isso a base de tudo. Então, assim, estudem para ser aquilo que vocês querem ser, em qualquer área da vida, qualquer área profissional. Então, eu acho isso muito importante. Buscar conhecimento Exatamente. É importantíssimo, Vicky. Eu acho. E, assim, tá se atualizando, fazendo leitura. Para quem gosta da área da comunicação, que nem você mesmo disse, não adianta nada ser um rostinho bonito na internet. Hoje em dia, a cobrança, ela vem, né? Pois chega uma hora assim, que... é muito mais forma do que conteúdo, né? Eu sou mais pelo conteúdo do que a forma. É muito importante a comunicação. Se a gente não comunicar corretamente, estamos perdidos, né? É verdade. Vicky, eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Oba! O futuro Vicky News. Muitos dizem que os blogs morreram, mas você os defende como sua história e um sonho de infância. Como você projeta os próximos 10 anos aí do blog? Você já falou que você não vai deixar o seu blog, que ali tem um arquivo. E, inclusive, é uma coisa que as pessoas não pensam. O Instagram pode cair, Facebook pode cair, mas o blog tá lá, né? Exatamente. E eu mantenho ele. Não é uma coisa gratuita, né? Você mantém ele. Para ele estar no ar, você tem que manter ele. Para ele estar renovado, você tem que manter ele. Eu pretendo continuar, apesar de saber que tudo evolui. Então, assim,
eu vejo que nesses 15 anos o nome ficou forte. Apesar de ter muitos news por aí, que surgiram depois, eu não sou detentora do news, mas do Vic News eu sou. Então, assim, já que se criou um nome forte, eu pretendo, assim, ampliar ele para outras áreas também. E, novamente, daqui a 10 anos, quem sabe? Eu queria ser a Hebe, gente. Uma pessoa, assim, da comunicação, que inclusive eu estudei na minha tese, eu falei sobre ela, eu fiz um trabalho sobre ela. Uma comunicadora que nunca mais teve igual. Então, assim, eu quero continuar sendo comunicadora. Em que veículo eu não sei, mas eu quero que o Vic News continue para sempre, em que formato for. E, como sempre, levando credibilidade e com responsabilidade. O principal, não é? Exatamente. Vic, eu quero saber agora um pouco mais da sua vida íntima, familiar. Você é mãe. Sou. Eu estava aqui resolvendo pepino de filho. Eu falei, gente, ela me entende. Ela tem um olhar de mãe. Passou por isso. Me fala um pouquinho. Você é casada, é mãe. Conta um pouquinho da sua vida familiar. Sou casada. No papel há 15 anos, mas sou casada com o mesmo marido há 33 anos. A gente deixou para casar depois no papel, mas estamos juntos há 33 anos. Sou casada, temos um filho de 28 anos, Caramba. Que hoje é advogado. E tudo isso que você está passando, todas nós já passamos. Mas uma hora você vai sentir falta disso. Porque uma hora eles ficam muito independentes e a gente sente falta. Mas também é um orgulho e uma satisfação saber que criou uma pessoa para o mundo. Então, são fases da vida. Então, você tem que curtir todas. É uma delícia ter filho, ter bebê, tem as delícias, né? E tem os perrengues, como você acabou de estar passando, todo mundo passa. Mas uma hora, você vai ver o ninho vazio. Eu vivi essa síndrome do ninho vazio, que quando ela acontece é sofrida, mas é inevitável. E depois que passa, você não se acostuma. Você vê como ela faz parte da vida. Assim como o luto, como tudo da vida, né? Passei por lutos. Esse ano passei por vários lutos. Recentemente passei pelo luto da minha mãe. Então, assim, ninho vazio junto com luto e luto de pet, que também era um filho. Então, assim, você vai passando por várias fases da vida e o que é importante, você ter a sua própria individualidade. Porque muitas vezes a mãe, principalmente criança, bebê, deixa de fazer tudo, né, que fazia antes e se dedica ali para o filho. E quando o filho bate asas, você fica muito perdida. Se eu que já tinha atividades fiquei, imagina quem nunca teve. Então, assim, conservem a sua individualidade, a sua vida, né? A sua vida profissional, suas amigas. Tenha a sua vida própria, porque os filhos batem asas, você vai sentir falta desses perrengues. Ai, meu Deus. Mas é muito orgulho, ao mesmo tempo é muito orgulho. Às vezes a gente se doa tanto e eu tô no momento de voltar para mim. Então, cuidar da minha saúde, chegando aqui perto dos 40, né? Então, a gente já pensa em suplementar, em se alimentar melhor, em fazer uma atividade física, em um olhar com mais cuidado para nós mesmas, né? Que é um olhar que a gente tem que ter a vida toda, na verdade. Mas, assim... Tem hora que bate na porta, né? Então, já vai construindo, é um caminho, já vai construindo. E nós, como mulheres e mães, nós nos culpamos demais, né, Vicky? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nossa, a gente se culpa demais da conta. E é super importante, isso não é egoísmo, né? Não. A gente ter esse olhar para nós mesmas, é necessário, de é sobrevivência. Sim, porque se a gente não estiver bem, não consegue cuidar de tudo, né? Porque as síndromes acontecem. É o videogame que é a vida, né? São as fases. E são várias as fases, né? Tem aquela fase que você tem que cuidar da criança e não pode abandonar a sua vida profissional, aí você fica em dúvida e você não sabe. Mas no fim, gente, tudo dá certo. Sendo mãe, não sendo mãe. Tenha sempre em vista o que te dá prazer, né? E não abandone. Seja dança, seja música, seja um artesanato, seja sua amizade, seu cafezinho com as amigas, isso é muito importante, terapêutico. E em casamento, assim, um super parceiro que também é comunicador, me apoia muito, é assim, uma longa estrada aí profissional também, que a gente começou trabalhando junto. Então, isso é bem interessante também. Várias coincidências aí quando a gente se conheceu. Também é publicitário, também trabalha em produção de vídeo. Já trabalhamos juntos por muito tempo, mas é um complemento ao outro. O apoio do marido faz muita falta também. Isso é muito
deixo aqui meu agradecimento. Que linda. É muito importante, né? É muito importante. É muito importante mesmo. O apoio, a rede de apoio nossa, ela que faz a gente crescer e ter essa segurança, né? Essa tranquilidade para poder trabalhar e se dedicar com amor às coisas, né? Exatamente. Vicky, tem alguma coisa aqui que você quer contar em primeira mão, que você quer falar, ou algum spoiler de algo que vai acontecer para 2026? Eu vi que você deixou uma deixa, eu não ia deixar passar ela, né? Eu não tenho... Olha, não sou de fazer tantos planos a médio e longo prazo. Eu sou meio deixa a vida me levar. Claro. Eu não tenho muita previsão do próximo ano, mas eu quero que seja um ano melhor que 2025 em todos os sentidos, que foi um ano pesado em todas as esferas, todas, não vou nem comentar todas, mas foi um ano pesado, então eu espero que seja um ano mais leve, um ano mais alegre para todo mundo. Espero que a gente tenha mais oportunidades e que a gente se respeite mais, porque está faltando isso também. Que a gente seja positivo, que a gente enalteça o próximo e que a gente construa ao invés de destruir. É isso que eu espero. E espero ter um programa de TV. Se você quiser me contratar, pode me contratar. É isso aí. Que conteúdo de qualidade, com certeza vai ter. Muita cobertura Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Tô pronta. Eu acredito muito Profetiza, Senhor. Que isso vai acontecer e que depois a gente vai bater um papo e vai falar. Eu vou voltar aqui para contar. Você viu? Aconteceu. Tenho certeza disso. Que seja um bom ano para todos nós. Para todas, é verdade. Redes sociais, eu quero deixar aqui. Eu vou deixar na tela as redes sociais. Instagram, né? @VicNews, VICK, sem Y, VicNews. E o blog também é Vic News. O blog Vic News. É isso aí. Eu vou deixar as redes sociais da Vic aqui. Vic, a gente falou um pouco de tudo aqui. Eu fiquei encantada com a sua história de vida. Agora, toda vez que eu lembrar da Vila Virgínia, que eu passar por ela, eu vou lembrar desse legado da sua família. Eu fico com orgulho mesmo, de coração, sabe? De saber que você faz parte, você é um pedacinho dessa história. Faço questão de colocar. Olha, eu vou falar. E desejo muito que nesse ano a gente se encontre mais vezes, que a gente faça mais bate-papos aqui. E vamos juntas entrevistar muitas celebridades, quem sabe? Pensou? Pensou, fica a dica, hein? Pensei e profetizei. Aguardem. Muito obrigada, eu amei, você é uma simpatia, comunicadora na veia também. Adorei. Muito obrigada pela oportunidade de encerrar o ano assim. Que ótimo. E eu fiquei muito feliz que deu certo, né? Dentro das nossas agendas aqui, eu havia marcado esse episódio para a semana passada e toda aquela correria, porque eu tinha gravações para TV e tinha mais algumas outras coisas. Tive também problema de saúde com a família. Eu falei, gente, chegou o fim do ano, tudo fica muito louco. Mas deu certo. Graças a Deus. Um brinde. 2026. É isso mesmo. E assim, nesse clima maravilhoso, nós vamos encerrar esse episódio. O próximo episódio, gente, sabe o que vai acontecer no próximo episódio? Você vai estar nele também. Porque o próximo episódio é um apanhado de tudo que aconteceu esse ano. Adoro retrospectiva. Então, uma retrospectiva. Por quê? Esse episódio nosso aqui está indo ao ar pós-Natal. E aí agora vai ter o primeiro episódio de 2026, que eu vou pegar todo mundo, trechinhos aqui de todos os nossos entrevistados. E vai ser demais. Oba! Você vai estar nele também. Oba, adorei. Gente, um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Até. Beijo.